Beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História. O e-mail historiacompanhão@outlook.com. No Facebook, isto sai, o celular para mensagem, 3291650267. Hoje nós vamos falar sobre o que, professor? Vamos falar sobre o resumo Enem/PM Alagoas. É a mesma coisa, pessoal, porque nós vamos falar História Geral, Grandes Navegações. Lembrando que essa aula é um resumo. Por quê? Depois eu vou falar mais um pouquinho. No nosso canal Istisátria, os benefícios, se inscreva em nosso canal. Entrando no nosso canal Istisátria, você clicando lá em cima em playlists, você tem a playlist de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor. Isso mesmo, essas que estão marcadas com essas setinhas são aulas super completas mesmo. Ou seja, são mais completas que esse resumão. Beleza? Aqui embaixo nas inscrições vai estar um link que vai remeter você à aula super completa que está nessa playlist de História da América sobre grandes navegações. Beleza? Depois nós falamos mais sobre isso. Vamos lá então, pessoal. Sem lenga-lenga, grandes navegações. Século XV e século XVII. Ou seja, as grandes navegações, ou também chamadas de expansão marítima, acontece nesse decorrer desse século. É a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, é uma transição. O feudalismo está em queda, né? Lembrando que a crise do feudalismo começa a partir do século XIV, XIII e tudo mais. E a partir do século XV e tudo mais, nós temos uma mudança, o quê? Uma diminuição do feudalismo, está caindo, está em desgraça e tudo mais, caindo, e o capitalismo incipiente agora está aumentando. Beleza, pessoal? Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente? Nós temos dois pioneiros, os primeiros que saíram, Portugal e Espanha. Primeiramente Portugal, depois Espanha. Mas nós temos que entender por que eles saíram. Né? O que são as grandes navegações? As grandes navegações, nada mais nada menos, são buscas de novas rotas comerciais para as Índias. Mas por que, professor? Calma que eu vou explicar. Era buscar novas rotas comerciais para as Índias, a busca de especiarias, a busca também de metais preciosos e também de terras. Novas terras para explorar e tudo mais. Mas principalmente a busca de novas rotas comerciais para as Índias. Mas, professor, beleza, grandes navegações, quem sai na frente é Portugal, Espanha, eles vão em busca de novas rotas comerciais. Ótimo, mas por que foram esses dois? Por que não entrou Inglaterra, Holanda? Calma, por quê? Esses dois países, Portugal e Espanha, conseguiram centralizar primeiramente o poder na mão de um rei. Tinha uma burguesia consolidada, uma burguesia que, através de uma aliança entre monarca e burguesia, poderia, agora nesse caso, investir nessas navegações. Lembrando, primeiramente, lá atrás, pessoal, nas aulas de História Geral, da playlist de História Geral, nós temos aqui as aulas da formação dos Estados Nacionais, onde eu não vou pôr aqui nesse resumão, mas nessa playlist de História Geral é uma aula super completa dos principais países, Portugal, Espanha, Inglaterra e entre outros. Beleza? Através dessa formação, dessa centralização, principalmente os dois através das guerras de reconquista, porque o avanço muçulmano foi tão grande, a expansão muçulmana saiu tão grande que dominou o norte da África e chegou na Península Ibérica, tomando parte onde hoje é o território de Portugal e Espanha. E esses dois países começaram a lutar. Portugal, de um lado, ainda não formado ainda Portugal, através de Dom Afonso e Dom Henrique de Borgonha, para expulsar esses muçulmanos da Península Ibérica. Depois temos a formação do Estado português. Depois também a Espanha, através da união dos reis católicos, né, Isabel e
o rei. Agora esqueci outro nome, gente. Agora fugiu. Mas através da união dos reis católicos, você observa o que? A centralização do poder e depois a expulsão também dos muçulmanos. Mas Portugal, pessoal, consegue ainda mais essa expansão, essa consolidação, através ainda da Revolução de Aves. Nessa aula, na parte de playlist de história geral, formação do Estado português, eu falo sobre a Revolução de Aves. A Revolução de Aves, que vai ser um problema na sucessão, mas lá você vai ver isso bem direitinho, beleza? Aqui também vai estar nas descrições o link remetendo vocês lá, beleza? Então o que acontece nesse momento? Acontece que a Revolução de Aves dá ainda mais para Portugal uma centralização maior na mão do rei. E, consequentemente, essa centralização possibilita Portugal acumular capitais para empreender as grandes navegações. Professor, por que os outros países não saíram? Boa pergunta. Por quê? Pessoal, além da centralização política desses dois países, Portugal e Espanha, você tem que observar também que eles tinham que ter uma estabilidade interna. Ou seja, não poderiam estar envolvidos nem em guerras internas ou externas. Tranquilo? A Inglaterra estava centralizada? Mas passava por um conflito, a Revolução Inglesa, né, gloriosa. Você tinha depois também a guerra contra a Holanda. A França também tinha alguns problemas internos. Então, não conseguiu sair. Ela saiu tardiamente, mas não conseguiu sair nesse momento porque passava por dificuldades internas ou externas. Portugal e Espanha, além da sua centralização, não tinha problemas. Tinha expulsado os muçulmanos e estavam os caras bem. Beleza? Tranquilo? Então, quais são os fatores? Eu falei para vocês aqui a busca de novas rotas para a Índia. Mas por que a busca de novas rotas? Não tinha rota, não tinha. O problema é que essas rotas comerciais que faziam comércio com as Índias estavam sob o monopólio das cidades italianas. A partir da Quarta Cruzada, nós observamos o quê? A reabertura do mar Mediterrâneo. E as cidades italianas vão, consequentemente com isso, começar a alavancar um grande comércio. Ou seja, essas cidades italianas vão ser, como dizer, eles vão pegar o pessoal que vai ter que comprar as mercadorias, especiarias do Oriente, das Índias, vão ter que pagar alguns impostos à Itália, ou então comprar da própria Itália. E esse monopólio das cidades italianas vai atormentar esses países que vão buscar tentar sair desses monopólios dessas cidades italianas, buscar novas rotas comerciais. Beleza? Portugal, nesse caso, prefere, contornar o continente africano até chegar às Índias, e a Espanha, não contornando o continente africano, por birra, e também porque o continente africano, nesse caso, estava ali sob o monopólio, né? Era uma rota comercial dos portugueses, vai para o sentido oeste. Né? E nesse caso, o que acontece? Cristóvão Colombo, pensando que chegou às Índias, bate na América. Beleza? Beleza, tranquilo. Quem são os interessados? Os interessados, pessoal, são os burgueses, porque esses burgueses querem mais comércio, querem expandir o seu comércio, querem expandir o seu lucro, então eles são interessados, vão investir. Os reis também são interessados porque eles querem o quê? Mais impostos, mais terras, explorar novas terras e tudo mais. A igreja também, por causa também das reformas, da reforma protestante, aquelas coisas e tudo mais, a igreja passava por um déficit dos seus fiéis. Também seria uma busca de novos fiéis. Tranquilo, pessoal? O problema aqui, muitos que vocês já sabem, era que não se conhecia exatamente como que era o mar, né, o oceano. Você conhecia a parte, norte da África, a Europa, o extremo oriente e tudo mais. Mas o oceano Atlântico mais ou menos se conhecia. Então tinha problemas com o imaginário. Aí nós temos problemas imaginários e problemas reais. Imaginários,
o medo de monstros que engoliam as caravelas, sereias, entre outros. Problemas reais, tempestades, falta de alimento, e entre outras coisas mais. Também o que nós temos que destacar aqui também, nesse pioneirismo português, seria também a criação da escola de Sagres, que seria o quê? Uma escola onde reuniria, nesse caso, grandes navegadores, marujos e tudo mais, para discutir sobre a navegação. Nesse caso, iriam criar também mecanismo, astrolábio, pegar a bússola, e entre outros, cartas náuticas e entre outras coisas. Beleza? Tranquilo? Essas aí são as grandes navegações. Lembrando, pessoal, essa playlist aqui, gente, de História da América. Eu falo porque eu gosto de vocês. Eu quero que vocês passem na prova de vez. Fechem a prova de História de vez. A parte de história, playlist de História da América, História Geral. É também História do Brasil, pessoal. É também Meio Ambiente com o professor Ivo. Pessoal, tem um carinho com essas aulas. São 104 aulas de História do Brasil, professor. São muitas aulas, mas são super completas. História Geral são 82 aulas, sim, mas é super completo. História da América, pessoal, 25 aulas, mas sim, são super completas. Beleza, pessoal? E também tem a playlist Pulo do Gato. Esses são os temas importantes que caem em provas, e entre outros. Entra aí, pessoal, nosso canal StiSat, entra lá, clica lá em playlist, porque as playlists são as pastas todas organizadas e detalhadas para vocês, para facilitar o estudo de vocês. Beleza, pessoal? Tudo está em ordem, tudo bonitinho, tudo na vibe. Valeu, pessoal!